Vou ler do versículo 1 até o versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 15, 1 a 11. A palavra de Deus nos diz: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e o qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns adormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Oremos. Pai de amor, nós temos aqui diante de nós a tua palavra, nós temos os amados irmãos que chegaram nessa noite para este culto, Deus, de oração, também de estudo. Ensina a tua palavra. E nessa noite nós queremos falar sobre o Evangelho, que é tão importante. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor, só o Senhor pode e consegue fazer isso. Frisa entendimento, ó Deus, ao coração e à mente dos amados, para que de fato eles entendam, não apenas o que é o Evangelho, mas o poder do Evangelho, o que ele faz em nós, o que ele pode fazer aí fora. Por favor, ajude-nos a entender e crer em tudo isso. Oramos no nome bendito de Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Nós temos falado, igreja, que Paulo ele tem respondido a vários questionamentos dos irmãos ali da igreja de Corinto. E aqui no capítulo 15, no início, aqui no versículo 1, nós percebemos que Paulo também está respondendo uma pergunta acerca de algum assunto. E dando continuidade, àquilo que ele vem tratando, e ele respondendo, as perguntas, chega no capítulo 15, versículo 1, ele diz: também vos notifico, irmãos. Ou seja, ele também vai explicar aos irmãos acerca de outro assunto. Qual é o assunto? O Evangelho. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado. Paulo, então, ele vai falar sobre o Evangelho. Depois ele vai engrenar, ele vai falar sobre o assunto da ressurreição. Porque tanto o Evangelho não estava sendo muito bem compreendido por parte deles, ou pelo menos o que o Evangelho fazia, ou o que o Evangelho lançava às pessoas, por não entender sobre o Evangelho, as pessoas estavam tendo dúvida acerca da ressurreição de Cristo. Tanto é que o versículo 12, do capítulo 15, olha só o que Paulo diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Então, na igreja de Corinto, havia a dúvida se havia ou não ressurreição de mortos. Então, Paulo, no capítulo 15, ele vai falar sobre o Evangelho, sobre o poder do Evangelho, sobre a estabilidade que o Evangelho faz, sobre a essência do Evangelho, e tudo isso vai ajudar as pessoas a entender que existe sim ressurreição de mortos. Inclusive, ressurreição dos mortos não é uma dúvida apenas dos saduceus. Lá em Marcos, capítulo 4, a palavra de Deus nos fala que os saduceus não criam que havia ressurreição de mortos. Mas a Bíblia também nos fala, lá em 2 Timóteo 2, 17 e 18, que Himeneu e Fileto se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição dos mortos já aconteceu. Então havia muita dúvida naquela época. Então Paulo vai ajudar. Então a igreja de Corinto, além de ter uma vida desordenada no que diz respeito a partidarismo, no que diz respeito à idolatria, no que diz respeito à fornicação, no que diz respeito a disputas, litígios,
eles também tinham, irmãos, uma crença desordenada, por exemplo, acerca do assunto dos dons, acerca do casamento e também acerca da ressurreição. Então, Paulo agora vai tentar ajudar esses irmãos a entenderem: irmãos, se a ressurreição não existe, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então vocês precisam entender. Então ele começa dizendo: também vos notifico, ou seja, eu quero explicar para vocês, irmãos, acerca do Evangelho, que já vos tenho anunciado, para poder chegar no assunto da ressurreição. Irmãos, eu sei que muitos não pensam sobre isso. Deveríamos pensar mais, pensar na ressurreição. A vida não é só isso aqui que nós enxergamos. Os irmãos podem parar por um minutinho e pensar sobre isso. Eu sei que você está na igreja, talvez você está cansado, e aí você está aqui, você tem que frisar seu entendimento, sua expectativa no pregador, mas você sabe de cartão de crédito está vencendo, ou vai vencer, ou venceu, deu para pagar, não deu. Você sabe do seu carro, se tem prestação, você sabe de enfermidade, você sabe do trabalho, você sabe sobre tantas coisas, porque a nossa vida é constituída de muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente. E às vezes tudo isso coloca na nossa ideia de que a vida é isso. É levantar 4 horas, ou levantar 5 horas, ou levantar não sei 9 horas, e trabalhar ou não trabalhar, e fazer isso, ou fazer aquilo, e chegar à noite e ver que eu fiz, ou talvez eu não fiz, estar alegre ou estar frustrado pelo que eu fiz, pelo que eu vivi, quando na verdade nós estamos apenas pensando que a vida é isso aqui: cumprir obrigações, tarefas, necessidades, ou talvez desfrutar de prazeres ou de atividades, de lazeres, e que não tem nada errado com essas coisas. Mas eu quero que você nessa noite pense um pouco que a vida não é só isso aqui. Os irmãos me entenderam? Porque é muito fácil nós pensarmos só nisso aqui, mas não é. Existe uma ressurreição. Vai acontecer algo após o momento em que nós partirmos deste mundo, e Paulo vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, antes de falar sobre a ressurreição, Paulo vai falar sobre o Evangelho. E o Evangelho, conforme Paulo nos instrui, irmãos, ele diz no versículo 1: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também, ele diz, permaneceis. Paulo está querendo dizer: irmãos, o Evangelho que eu falei, o Evangelho que vocês receberam, da forma que receberam, e o qual também permaneceis. Eu estava olhando essa palavra permaneceis, isso aqui dá a ideia de estabilidade. Irmãos, nada melhor do que o Evangelho para fornecer para nós estabilidade, ou seja, uma certa segurança. Nós vivemos num mundo caído, num mundo instável, num mundo realmente, como diz aquele escritor, escorregadio. E o Evangelho fornece para nós estabilidade e segurança. Nós só entendemos, irmãos, que o Evangelho são boas notícias, amém, irmão? Ou seja, vivemos num mundo em que as más notícias parece que elas estão em iminência. As más notícias atraem o ouvido das pessoas, mas o Evangelho é a boa notícia. Então, no mundo em que nós ouvimos as pessoas dizerem: o leite está R$6, R$5,50, o feijão está 10, o tomate está 14, a cenoura está não sei quanto, a carne foi para 50, e o combustível passou de 7. Más notícias, uma atrás da outra. O fulano morreu, o ciclano foi diagnosticado com câncer, e a outra aconteceu isso. O fulano, não são más notícias, irmãos? E até parece que as más notícias, elas estão em evidência e elas são maiores do que as boas notícias. O Evangelho é a boa notícia de Deus, amém, irmãos? Então o Evangelho traz para nós estabilidade, o qual nós já recebemos e o qual nós permanecemos, amém, irmãos? No Evangelho, a despeito de toda dificuldade lá fora, e de todo pecado, e de toda coisa ruim, e de tantas notícias ruins, nós entendemos que o Evangelho existe. E o que é o Evangelho? A essência do Evangelho nós vamos ver daqui a pouquinho, mas o Evangelho fala sobre a morte, o sepultamento e ressurreição de Cristo. E se isto é real, existe ressurreição,
Então o Evangelho mostra para nós estabilidade, sim. O Evangelho é a boa notícia para nós. Amém, amados? É a boa notícia. Mundo caído, mas nós temos a segurança do Evangelho. Recebemos de graça. Posso ouvir uma amém, igreja? De graça. De graça. Há tantos sites, há tantos livros, há tantas pessoas comentando sobre coisas que nós devemos fazer para manter bem, para estar bem, para isso, para aquilo, mas a Bíblia diz que o Evangelho para nós fornece a salvação. O Evangelho nos mostra a graça de Deus. O Evangelho mostra para nós que o sacrifício do Senhor foi perfeito e foi de graça para nós. Amém, irmãos? O Evangelho mostra para nós que essas coisas aconteceram e agora eu não mais preciso viver dominado pelo pecado e tampouco ser condenado pelo pecado. E aliás, o Evangelho me dá a alegria de entender que um dia eu estarei no céu livre de todo pecado. Amém, irmãos? Essas coisas trazem estabilidade para nós, a despeito dos preços, a despeito da política, a despeito de qualquer coisa. Eu conheço o Evangelho. E a Bíblia diz para nós que o Evangelho nos dá salvação. A Bíblia mostra para nós que o Evangelho nos mostra um Deus que deu o seu Filho para morrer por nós. A Bíblia diz: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes nos entregou, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Irmãos, o Evangelho traz para mim estabilidade, por entender que Deus não poupou sequer o seu Filho. Ele entregou para morrer pelos nossos pecados, foi sepultado pelos nossos pecados, ressuscitou, e tudo isso gera no meu coração, e espero que gere no seu também, estabilidade. Não é instabilidade, não. O governo é instabilidade, o dólar é instabilidade, as nações, os países, aí é instabilidade, mas o Evangelho que nós recebemos, o qual nós, diz Paulo, permaneceis, este fornece para nós estabilidade. Por isso que Paulo, irmãos, quando ele escreve para Timóteo, embora ele estava prestes a morrer, e ele sabia que, a não ser se Deus intervesse com um grande milagre, ele iria morrer, mas ele diz: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, ou até o dia final. Ele estava dizendo: eu estou seguro com Cristo. Amém, igreja? Então Paulo diz: olha, irmãos, eu notifico a vocês o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também vocês já receberam, e o qual também permaneceis. Quer segurança, amados? Permaneça no Evangelho, pensando no Evangelho, o que o Evangelho trouxe para as nossas vidas. Irmãos, quando abalado por este mundo, nós temos o respaldo do Evangelho para nos manter de pé, porque traz-nos a ideia e o entendimento de que somos salvos. Quando tentados, temos o poder pelo Evangelho para resistir à tentação, porque nós sabemos que por causa do Evangelho, em Cristo nós somos uma nova criatura. Quando nós estamos com medo, ou talvez duvidosos, irmãos, ou até mesmo tentados, nós entendemos, nós temos o Evangelho do Senhor diante de nós, e Ele fornece tudo o que nós precisamos. Amém, irmãos? Versículo 2, a palavra de Deus ainda nos diz, Paulo dizendo, ainda sobre o Evangelho, pelo qual também, fala bem, sois salvos. Além de Paulo dizer que o Evangelho nos fornece uma estabilidade, uma segurança, Paulo diz que traz para nós, o que, irmãos? Salvação. Se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Mas o Evangelho, além de dar estabilidade, segurança, ele mostra salvação, se o retiverdes como vos tenho anunciado. Isso é muito importante entender, irmãos. Não é de qualquer jeito. O Evangelho ele traz salvação, mas tem que ser da mesma maneira com que ele está descrito para nós. Paulo diz, da maneira como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. E eu quero sua atenção aqui, sobre a ideia de crer em vão. Há pessoas que realmente creem, irmãos, mas creem em vão. Você consegue entender isso? A palavra crer significa acreditar, significa confiar. Eu ouvi uma declaração eu não sei o que ele é, se é líder, se é presidente, eu não sei, da escola de samba do Rio de Janeiro, que foi campeã, com o enredo
sobre Exu. Não, Exu é marimbondo. Exu é o capeta, é diabo, é um demônio, Exu é um demônio. E ele falando bem do demônio. E eu vi que ele disse, olha, porque é o demônio que nos liga, que é Exu que nos liga, seja Umbanda, o Candomblé, e o demônio e ele está por cima do mundo, é ele que controla, e ele fala com convicção, ele crê naquilo, irmãos. Biblicamente, crê em vão. Ele acredita, ele confia, mas infelizmente não tem nenhum respaldo bíblico. Mas Paulo está dizendo para os irmãos, para a igreja de Corinto, e aqui ele diz, olha, pelo qual também sois salvos, ou seja, pelo Evangelho, se, essa palavrinha é condição, essa cláusula aqui de condição é se retiver, ou seja, se guardar, como vou tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Então Paulo fala que o Evangelho, ele fornece estabilidade, versículo 1, Paulo no versículo 2 fala que ele fornece salvação, versículo 3 e 4, Paulo fala da essência do Evangelho, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as... Eu sei que quando nós perguntamos para alguém o que significa Evangelho, geralmente as pessoas dizem, Evangelho são boas notícias. Eu sei que alguns dizem, olha, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Sim, está tudo correto essas coisas. Mas a essência do Evangelho é apresentar Cristo, que morreu, segundo as Escrituras, ressuscitou, conforme as Escrituras, morreu, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Então, esta é a essência do Evangelho. E Paulo diz, tem que guardar nesta ordem. Porque as religiões se prendem em ensinamentos morais, obras, rituais, a pessoa tem que cumprir, mas irmãos, Paulo diz que o Evangelho é entender que Cristo veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, como diz as Escrituras, foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, como diz quem? As Escrituras. Não está no livrinho de regras religiosas, não está no livrinho de regras morais, não, só está constando na Escritura que o Senhor veio, que Ele morreu, que Ele foi sepultado e que Ele ressuscitou. Isso é a essência do Evangelho. Guarde isso, irmãos. A estabilidade do Evangelho, para quem conhece, você está seguro, porque você pensa, Cristo morreu por mim. A Bíblia diz, se Deus, nem mesmo seu próprio Filho poupou, nos entregou, como nos dará por Ele todas as coisas? Então, o Evangelho me dá estabilidade, o Evangelho me dá salvação. A essência do Evangelho é entender que Cristo morreu, foi sepultado e que ressuscitou. Isso é a essência do Evangelho. É sepultado e ressuscitou. Versículo 5 a 8, olha só o que a Bíblia nos diz. E que foi visto por Cefas, e depois por quem? Pelos 12. É bom que se entenda que esses 12 aqui não são os 12 apóstolos, tá vendo? São pessoas que estavam com os apóstolos quando Cristo apareceu para os apóstolos. Lá nos Evangelhos não fala que era 12, mas agora nós entendemos que eram 12, pelo menos aqui. Então nós vimos da estabilidade do Evangelho, da salvação do Evangelho, da essência, mas agora nós vemos, irmãos, a confirmação do Evangelho, que diz que aconteceu. Cristo veio, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e houve confirmação. E essas confirmações vieram por parte de quem? De pessoas que viram. Então, há aqueles que querem contradizer Deus, o Evangelho, a salvação, ressurreição, mas Paulo diz, irmãos, o Evangelho existe, traz segurança, o Evangelho traz salvação, o Evangelho, a sua essência é morte, sepultamento, ressurreição, e a confirmação é que Pedro viu Cristo ressuscitado, depois 12 pessoas viram, 6, versículo 6, depois foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte deles, depois 7, foi visto por Tiago, que é irmão de Jesus, por parte de mãe, né? E depois por todos os apóstolos. 8. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um nascido
fora de tempo. Então, o Evangelho fornece estabilidade, salvação, mostra a essência, mostra a confirmação. De fato, Cristo ressuscitou. Amém, igreja? Foi visto. Não foi coisa na cabeça daquelas mulheres que foi no templo. No templo não, lá na tumba, onde o Senhor Jesus havia sido colocado. Aquelas mulheres viram que Jesus havia ressuscitado. Mas Jesus disse, fala para Pedro que eu ressuscitei. Aí elas falaram para Pedro e falaram para os demais também. E aí naquele dia todos ali juntados, sentados, a Bíblia diz que Jesus apareceu a eles. Jesus apareceu aqueles dois no caminho de Emaús. Jesus apareceu uma única vez para mais de 500. Apareceu para Tiago, e Tiago creu, irmãos. Tanto é que depois ele escreveu uma carta. Irmãos, Tiago, lá em Marcos capítulo 3, Tiago, os seus outros irmãos, queriam prender Jesus, porque achou que Jesus estava fora de si, que estava louco. Mas agora mostra que Tiago creu na ressurreição. Amém, irmãos? Então foi muita gente, não foi alucinação de um só. Então Paulo diz, irmãos da igreja de Corinto, porque lembra o versículo 12? Há algum dentre vós que não crê que existe ressurreição. Existe sim. O Evangelho traz salvação, o Evangelho traz estabilidade, a essência é entender que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e está confirmado por Cefas e os 12 homens, mais de 500, e depois Tiago e mais os apóstolos, e depois Paulo diz, eu vi Jesus, amém, irmãos? E aí versículo 9 e 10, aqui fala sobre, ainda como confirmação de que Cristo ressuscitou, o Evangelho existe, ele mostra a transformação, porque eu sou o menor dos apóstolos. Paulo diz, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Olha, tanto é verdade que o Evangelho é o poder de Deus para salvar e transformar, que Paulo usa aqui como prova da ressurreição, do poder do Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é estabilidade, o Evangelho é salvação, a essência do Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição. A confirmação é que muitas pessoas viram, e Paulo diz, e eu sou uma dessas testemunhas. Eu vi Jesus, e não apenas eu estou falando, mas olha o que Cristo fez na minha vida. Paulo diz, eu sou indigno, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja. Mas olha só o versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo, diz ele, não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. E irmãos, entre parênteses, Paulo não está sendo orgulhoso aqui. De fato, Paulo trabalhou mais do que os outros. Paulo escreveu mais cartas do que os outros apóstolos. Paulo fundou mais igreja do que os outros apóstolos. Não é orgulho isso. Não é fato. Ele citou o fato. Os irmãos, por favor, entendam isso. Paulo não é orgulhoso. Não é errado citar, ele disse realmente. E agora ele reconhece, inclusive diz, olha só, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, ele diz o que, irmãos? Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo está confirmando que o Evangelho é seguro, fornece-nos estabilidade, fornece salvação, a essência do que é. Ele realmente existe a confirmação de que aconteceu, e Paulo diz, quer uma prova? A minha vida. Eu não sou digno, eu persegui a igreja, mas a graça do Senhor me alcançou, e a graça fez com que eu, sendo o pior de todos, porque ele em uma outra determinada carta diz, eu sou o pior dos pecadores, mas aqui ele diz, embora sendo o pior dos pecadores, eu trabalhei mais do que os outros. Irmãos, o Evangelho é isso, ele salva, amém, irmãos? Ele nos dá estabilidade, segurança, ele realmente, irmãos, transforma as nossas vidas. Paulo, como talvez Davi, Paulo, como talvez Pedro, não mereceria de maneira alguma ser
praticaram. Mas eu louvo a Deus nessa noite, irmãos, porque Deus, Ele não olha para os nossos pecados. Deus, Ele olha para o sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Então, a despeito do que fizemos, não deveríamos ter feito. Paulo, fala para você não deveria ter consentido na morte de Estevão, que era um pregador da palavra de Deus, e você permitiu que as pessoas o apedrejassem até matar. Realmente, Paulo não foi bem naquele momento. Paulo não foi bem perseguido. Paulo realmente ele pecou, e ele mesmo disse: eu sou o pior dos pecadores. Mas quando Deus olha para Paulo, ele enxerga o sangue de Cristo Jesus, que já foi derramado pelos pecados de Paulo. Quando Deus olha para nós, irmãos, apesar de que somos pecadores, não mereceríamos perdão de Deus, mas é impossível Deus não nos perdoar, uma vez que nós venhamos a pedir: Senhor Jesus, por favor, purifica-me do meu pecado. Então, amados, eu aprecio demais o Evangelho do Senhor Jesus. Eu aprecio demais a obra de Cristo Jesus por nós, porque Ele nos forneceu perdão. Amém, amados? E este perdão me fornece estabilidade e segurança. Quando eu escorrego, quando eu piso na bola com meu Deus, amados, eu sei, fico só esperando: o Senhor vai me arrebentar. Mas de repente o Senhor mostra a sua bondade e a sua graça. Coisas mínimas, e eu vejo o poder de Deus, e aí eu vejo: Deus está comigo. Não é caso de brincar, de rir, mas naquele dia que eu estava bem enfermo, bem doente, eu até falei para alguns irmãos, em algum momento, ali nas minhas alucinações à noite, e eu verifiquei: Senhor, peraí, vamos fazer o seguinte, eu vou repassar o plano da salvação. Eu estou achando que o Senhor vai me chamar, e eu sei que eu sou salvo, mas por via das dúvidas, Senhor, vamos repassar o plano. E aí eu repassei, por 2 vezes eu repassei de novo. Eu falei: vai que ele chame e não é nada. Mas aí fazia, orava, era alucinação, não era coisa da cabeça, tá bom? Mas coisas mínimas Deus vai mostrando para nós. Fica tranquilo, filho, senta aí, rapaz, não fala não desanima não, tá bom? A Bíblia diz, irmãos, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Posso ouvir um amém seu? Então Paulo aqui também nos notifica, irmãos, o Evangelho. Paulo quis mostrar para eles: olha, vocês têm o Evangelho, da forma que eu entreguei, da forma que eu recebi, eu entreguei. Versículo 2: a segurança está na forma de crer certa. Se crer errado, aí vai sofrer os danos. Mas se crer certo, o Evangelho salva, o Evangelho transforma, o Evangelho nos mostra graça, meus irmãos. Paulo dizendo: eu não era digno, eu era o pior, eu perseguia, mas o Senhor me salvou e me deu a oportunidade de servir mais do que os outros. E ele disse que fiz isso pela graça. E aí, versículo 11 encerra. Paulo diz: então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. Paulo diz, resumindo, é assim que nós pregamos: Cristo que morreu, foi sepultado e que ressuscitou, foi visto por muitos, e o poder dele está aí, tem transformado vida. Eu sou prova disso. E agora, a partir do versículo 12, aí ele vai pegar firme na questão da ressurreição, porque infelizmente alguns naquela época se introduziram no meio da igreja de Corinto dizendo: é mentira, vocês estão esperando a ressurreição? Isso é mentira. A ressurreição que as pessoas estão dizendo, isto é mentira. E Paulo vai mostrar para eles: é verdade. Amém, irmãos? É verdade, tá bom? Então este foi o nosso ensino nessa noite, ajudar os irmãos a entender o que é o Evangelho. Então quando alguém perguntar para você, você entende: olha, a essência do Evangelho é a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Isso é a essência do Evangelho. Agora, ele é o poder de salvação, sim, eles são boas notícias, mas a essência é morte, sepultamento e ressurreição. O que o Evangelho fornece para nós? Estabilidade, ou seja, segurança. Fornece salvação. Mas de fato, Cristo ressuscitou? Claro, foi visto por muitos. E a prova é a transformação que tudo isso faz em nós. Irmãos, religião não transforma ninguém, mas o Evangelho nos transforma. Amém, irmãos? Nos transforma. Guarde isso, tá bom?
continua nos transformando, tá bom? Alguns um pouquinho mais rápido, outros um pouquinho mais lento, mas se pararmos, podemos talvez regredirmos, não perder a salvação, mas regredir, então não pare, continue continuando, tá bem? Que Deus os abençoe, vamos orar.